Queria falar nessa noite uma série que nós vamos estar ministrando nesses dias sobre a questão da preparação, preparando o caminho do Senhor, preparando, baseado na vida de João. Eu creio, talvez você não pense dessa forma, mas eu creio que nós estamos perto da chegada, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê nisso? E se você crê nisso, eu creio que nós precisamos saber qual deve ser o nosso procedimento. Nós não vamos falar especificamente, né, da escatologia, o que vai acontecer ou deixar de acontecer, mas nós queremos falar bastante sobre qual deve ser o procedimento daqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor. A velocidade das coisas tem sido algo assim incrível, né? Eu não sei se você concorda com isso, mas talvez de 2 a 6 dias, não me lembro bem, uns dias atrás, a guerra intensificou na Rússia, ali na Ucrânia, né? Ou seja, foi destruído uma barragem muito grande ali, foi uma devastação. Não sei se você está acompanhando, mas as notícias acontecem de uma forma tão intensa, numa velocidade tão assim rápida, que a gente não consegue acompanhar muito bem, né? O que aconteceu 3 dias atrás? Nova York estava enfumaçada, as pessoas não podiam nem sair na rua, porque houve uma grande queimada no Canadá e essa fumaça veio e tomou grande parte do oeste dos Estados Unidos. Inclusive Filadélfia estava bem difícil caminhar na rua. Eles estavam pedindo para que as pessoas ficassem em casa. Por quê? Porque o ar não era saudável para que as pessoas pudessem respirar. Eu não sei se você percebeu, a lua parece que estava sangrando. E as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, e alguns falaram, é porque a fumaça está fazendo isso que aconteça e tal. Aí me lembrei, quando Pedro ministra, logo depois da descida do Espírito Santo, ele fala que o sol se converteria, né, em darkness, em escuridão, e a lua em sangue. Ou seja, gente, as coisas estão acontecendo. Então, eu creio que nós precisamos, como povo de Deus, estar preparados, que nós precisamos estar, né, com essa expectativa da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu temo que estamos vivendo em tempos que as pessoas ou as igrejas não têm falado como deveriam sobre esse assunto que é tão relevante, tão importante na nossa caminhada como filhos do Senhor, né? Como filhos do reino de Deus. Então eu queria que nós pudéssemos ler juntos lá em João capítulo 3, a partir do versículo 9, somente um versículo, e diz o seguinte, acharam aí? A palavra do Senhor diz o seguinte aqui: o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente é o que ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Eu queria que você fechasse os olhos e que você curvasse sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós agradecemos pela exposição que o Senhor permite que tenhamos a Tua santa palavra. Nós te pedimos que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que a palavra seja como um martelo que esmiuça a rocha, a penha, que seja como uma espada, Senhor, de 2 cortes que penetra, Senhor, o nosso coração, que a Tua palavra venha sobre nós e não volte para o Senhor vazia, mas que faça aquilo que é o propósito do Teu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que haja nessa noite compreensão. Nós não queremos somente informações, nós queremos revelação que vem da parte do Senhor, para que haja transformação nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor repreenda a ação do mal, que o Senhor possa permitir que o Teu povo, Senhor, possa verdadeiramente entender, Senhor, aquilo que o Senhor está falando conosco. Senhor, nós agradecemos desde já, oramos em nome de Jesus. Você pode falar amém? Glória a Deus. Quem
disse essa palavra foi João Batista. E é muito importante sabemos disso. Por quê? Porque existe uma declaração que saiu dos lábios do nosso Senhor Jesus sobre a pessoa de João. E o Senhor diz o seguinte: daquele que nasceu de mulher, nascido de mulher, não se levantou ninguém maior do que João Batista. Você vai encontrar isso lá em Mateus, capítulo 11. Ou seja, o próprio Jesus falando sobre João. Nascido de mulher, não se levantou ninguém maior do que João. Então, quando nós observamos essa afirmação de Jesus, nos chama a atenção, por quê? Porque nós temos homens que foram muito usados por Deus. Nós temos Abraão, que foi o nosso pai da fé. E o Senhor Jesus falou que, nascido de mulher, não houve nenhum maior do que João. Nós temos Moisés, que foi usado por Deus. O Senhor usou ele poderosamente, entregou a ele a lei, ele tirou o seu povo, do Egito, levou para a terra ali. E a segunda afirmação de Jesus: não há ninguém nascido de mulher maior do que João. O próprio Davi, que foi tão usado por Deus, e tantos outros homens que a gente poderia lembrar aqui, mas nascido de mulher não houve ninguém maior do que João. Então é importante o que nós vamos estar falando sobre João e sobre as palavras que o Senhor Deus colocou nos lábios dele para que hoje possamos receber. O que estava acontecendo aqui? Quando você lê esse capítulo 3 de João, um dos capítulos mais poderosos das Escrituras, você vê no começo do capítulo o Senhor ensinando a Nicodemos ali sobre o reino de Deus, e o Senhor fala ali coisas tremendas no começo do capítulo 3, na segunda parte do capítulo, você vê acontecendo algo muito interessante. Você vai ver que houve ali uma contenda. A Bíblia diz que houve uma contenda dos discípulos de João com o judeu. E a gente não sabe muito bem o porquê isso, a não ser que foi por causa da purificação. Judeus muito zelosos, alguma coisa ali aconteceu e eles começaram a discutir. E a Bíblia diz, logo acima desse texto que nós lemos, que esse discípulo foi ter com João, e ele fala algo muito interessante com João. Ele fala assim, aquele que o Senhor deu testemunho, falando de Jesus, ele está batizando, e todo mundo está indo atrás dele, no versículo 26 do capítulo 3 de João. Ou seja, o que a gente entende ali nessa fala desse homem, desse discípulo de João Batista? Havia sim ali uma frustração por causa daquilo que estava acontecendo, mas a gente vê também ali um espírito de competição. O que ele fala com João? Olha aqui, o que está acontecendo. Você foi dar testemunho daquele lá, João falou de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora o que está acontecendo é que está todo mundo indo para lá batizar. Então agora existia duas frentes de batismo. Estava agora João batizando em Enom, e Jesus batizava agora do outro lado do Jordão. Esse discípulo de João não gostou muito da situação, sentiu talvez ameaçado, e foi ter com João e falou assim: a popularidade aqui está ficando mais baixa. A visualização aqui diminuiu. O povo está indo lá para ele. Então já na frequência aqui já não é como era antes. Então ele talvez se sentiu ameaçado. E aí João vem com a resposta. João vem e claramente fala o que estava acontecendo. João dá a resposta, ele fala assim: ninguém, presta atenção na resposta de João. Número 1, ele fala assim: ninguém pode receber coisa alguma se não vier lá do alto. Isso aí que ele vem e explica para aquele discípulo. E ele fala assim: eu falei que eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Então você vê claramente a identidade de João ali, como ele lida com a situação. Ele não ficou alarmado com aquela fala daquele discípulo. Ele falou assim: eu não sou o Cristo, já tinha avisado para vocês. Terceiro, ele fala assim: eu fui enviado para ser o precursor, para poder endireitar o caminho do Senhor. Então ele tinha clareza do seu chamado, ele sabia exatamente para que ele estava ali.
e ele não tinha crise, né, com isso, né? Ele fala assim, eu fui enviado justamente para isso. O 4 ele fala assim, é necessário, presta atenção que isso é tremendo, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Você percebe o coração de João? Como ele não estava preocupado com as coisas que as pessoas estavam falando, ele não estava preocupado com a sua própria vida, mas ele estava concentrado, focado naquilo que ele foi chamado para fazer. E ele fala claramente, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E 5, ele fala assim, eu sou o amigo do noivo. Eu sou o amigo do noivo. Ele fala assim, ele está presente, ele ouve o que o noivo fala e se alegra com a voz do noivo. O que nós vamos trabalhar nessa noite, para que a gente entenda isso que estava acontecendo, é sobre ser o amigo do noivo. Eu creio que existe uma responsabilidade sobre a igreja. Eu creio que a vinda do Senhor não é uma promessa condicional, ou seja, não depende de nós, o Senhor virá. Glória a Deus por isso. Ele virá. Ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a primeira vez, mas o Senhor Jesus virá como leão da tribo de Judá, o poderoso, o alfa e o ômega. A palavra de Deus diz que toda boca confessará, todo olho verá e todo joelho se dobrará quando o Senhor ele aparecer nos céus. Então ele não vai vir mais como o carpinteiro que nasceu em Belém, que morou em Nazaré e que teve o seu ministério em Cafarnaum. Ele não vai vir dessa forma, ele vai vir como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, essa promessa que nós temos não é condicional. A igreja, a gente não pode evitar da vida do Senhor. Porém, isso não exime a igreja da responsabilidade de preparar o caminho para a vinda do Senhor. Então, essas duas verdades, elas não são contraditórias, elas caminham juntas. Então, nós temos sim, como o Senhor envia João Batista para ser, aquele que prepararia o caminho do Senhor na sua primeira vinda, hoje nós somos igreja do Deus vivo e nós devemos nos preocupar, nós devemos nos encarregar de preparar o caminho do Senhor. Então, quando você vê aqui a declaração, eu sou o amigo do noivo, ele fala claramente que está ali do lado, preparando, auxiliando, e existe uma linguagem na Bíblia que chama a igreja de noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro. Jesus é o noivo, e nós somos aqueles que se dispuserem, não, nem todos, mas nós deveríamos ser o amigo do noivo, aqueles que estão preparando, aqueles que estão se deixando o Espírito Santo trabalhar o nosso coração para que nós possamos nos envolver na totalidade dessa grande obra de sermos os precursores, aqueles que estão aqui preparando para que o Senhor Deus envie o seu Filho e Ele possa cumprir toda a sua palavra. Então, agora é muito difícil nós entendermos toda essa linguagem alegórica se nós não entendemos um pouco sobre a cultura judaica e sobre principalmente a questão do casamento. A gente fica meio perdido quando a gente escuta essas questões, nessas palavras da Bíblia, e a gente, como não estamos inseridos nessa cultura, vivemos numa cultura completamente diferente da cultura judaica. Eu tenho certeza que você já participou de muitos casamentos, você sabe como é, mas no tempo de Jesus, dentro dessa cultura, era completamente diferente. O casamento, ele tinha 3 partes. O casamento judaico, ele era subdividido em 3 partes. Quantas partes, igreja? 3 partes. A parte inicial era a parte do acordo. O que acontecia ali? O pai do noivo, ele geralmente ia com o noivo, na casa do pai da noiva e batia. E ali eles sentavam, primeiramente tinha um período que eles
se apresentavam, introduziam um ao outro ali, explicando quem eram, e ali eles começavam a falar sobre o assunto que era, né, que levou, né, ou seja, o casamento em si. E ali eles começavam a discutir muitas coisas, discutir a questão do dote, o que era, né, aquilo que era entregue, né, para que pudesse haver de fato o casamento. E ali essa passagem nos lembra o que fala lá em Apocalipse capítulo 3, 2, fala o seguinte, 3:20, fala assim: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, a gente começa a entender um pouco melhor. E ali nessa primeira, na fase introdutória desse casamento, eles tinham uma conversa e ali discutiam vários detalhes que ia acontecer neste casamento. Tinha algo que tinha, né, que ser entregue, o dote tinha que ser entregue na mão do pai da noiva. Era, às vezes, quantia financeira que já era entregue ali, uma parcela para que pudesse começar os preparativos, né, da noiva. Interessante que tudo ali era acordado em princípio, mas nada assim poderia ser feito até que fosse assinado um termo. Era assinado. E ali eles iam na presença de 2 testemunhas, e ali faziam tudo isso, era acordado, e ali começava a segunda fase. Depois que tudo, né, falava sobre o tempo, tinha tempo, né, não era de qualquer forma, tinha um tempo que ia acontecer o que nós chamamos hoje de noivado, mas naquela época era algo muito mais sério. Ou seja, ali começaria a segunda parte, que era a etapa da preparação. Depois de assinado esse termo, né, entre o pai da noiva e o pai do noivo, ali o noivo voltaria para a casa do seu pai, e ali começaria ele a fazer uma obra, uma casa, para que pudesse, no devido tempo, ir lá buscar a noiva, para que eles pudessem ali consumar o casamento. Isso demorava tempo, o tempo já era colocado no contrato, vai demorar 1 ano, para que o noivo pudesse ir para a casa do pai, construir na casa do pai uma casa, para que depois, no tempo, né, devido, ele pudesse ir buscar a noiva. Bem diferente, né? Interessante que esse tempo que gastava entre a primeira fase e a preparação, eles já estavam desposados, ou seja, eles já estavam comprometidos. Ali não poderia mais haver nenhum tipo de, né, ou seja, ela tinha que esquecer outros candidatos e ela agora pertencia a ele. Ali existia agora um vínculo de fidelidade que não poderia ser quebrado. E ali, né, o esposo, o noivo, no caso, ia para a casa do seu pai e começava a construir. E aí a gente lembra daquela passagem quando o Senhor Jesus vai consolar os seus discípulos, né, ele fala assim, na casa não turve o vosso coração, credes em Deus, creem também em mim, na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, eu vou para a casa do meu pai, eu vou construir uma morada, eu vou construir uma casa, para que eu volte, e aonde eu esteja, vocês estejam comigo. Interessante que as coisas começam a fazer sentido, quando nós entendemos a cultura, entendemos que Jesus está falando. Então essa fase de preparação era muito importante. Nesse meio tempo, a noiva ficava na sua casa, na casa dos seus pais, né, despedindo ali um tempo que ela ficava com seus pais, se preparando para o dia, de fato, que o casamento seria consumado, e ela aprendia com as mais velhas a ser uma boa dona de casa, e também era separado, né, algumas damas que andavam e ficavam com ela, esse tempo, despedindo das suas amigas. E aí a gente começa a entender, quando nós lemos lá em Mateus capítulo 25, quando fala das 10 virgens. Geralmente a companhia dessa jovem que ia se casar, era colocado outras para que pudessem auxiliá-la, para que ela pudesse ter aquele período ali e de preparação para que acontecesse, né, o casamento. E a terceira fase começava quando o noivo regressava.
Depois de ter construído, depois de ter já edificado a sua casa, aí ele precisaria da parte do seu pai, porque noivo sempre quer casar, não é verdade? O mais rápido possível, às vezes ele começa a atropelar um pouco, mas o seu pai ali daria uma autorização para que ele pudesse voltar, e ali geralmente isso acontecia de noite. Ele tinha um grupo de homens que iam com ele, e eles saíam para que eles pudessem ir agora na casa do pai. E agora acontecia que eles chamavam ali a noiva, e aí a gente começa a entender um pouco a parábola das 10 virgens. Isso geralmente acontecia de noite. Eles levavam espadas, e era algo um pouco alegórico, porque era como se um rei estivesse saindo num país distante, indo agora para outro país para resgatar a sua noiva. Coisa maravilhosa, né? Tremendo. Então, tudo isso acontecia, mas tinha o amigo do noivo, aquele que estava sempre com ele, sempre estava perto, né? Não somente no começo de todo esse casamento, mas até o final, ajudando na construção da casa, e geralmente era ele que voltava fazendo o cortejo do noivo, e ele que dava o grito: eis o noivo! E isso era... Depois eles voltavam para a casa do seu pai, e ali era um casamento de 7 dias. Já pensou um casamento de 7 dias, gente? Casamento é difícil, às vezes, um dia. Imagina 7 dias. E 7 dias de casamento, somente o casamento era consumado quando havia o ato sexual. E ali, provado que aquela que foi desposada, aquela ali era uma virgem. E ali, de fato, o casamento era consumado, o dote era pago na sua totalidade, ou seja, ali tinha 7 dias de festa, eles se alegravam na presença de Deus, dança, muita comida e muita alegria das duas famílias. Tudo isso acontecia. Aí, sim, o casamento. Por que isso é importante? Porque quando a gente entende esse contexto, a gente começa a entender muito melhor as palavras de Jesus. Eu queria ler com você o que o Senhor fala lá em Mateus capítulo 25. Eu tenho certeza que agora, entendendo um pouco melhor a questão histórica, a questão cultural, você vai olhar e vai ver essa parábola de forma diferente. A palavra do Senhor diz o seguinte, lá em Mateus capítulo 25, 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos um pouco do seu óleo, pois a nossa candeia estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Não, vão comprar óleo para vocês. O 10 diz o seguinte: e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: em verdade, não as conheço. 13 diz o seguinte: portanto, vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Interessante que, quando a gente lê essa parábola, a gente às vezes fica muito focado na questão das 10 virgens, das prudentes, das insensatas, mas toda essa história foi dita por Jesus para que a gente possa chegar aqui no versículo 13 e entender o que ele está querendo que aconteça. Ele fala assim, portanto, vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora.
Então, é necessário que haja o que ele chama de vigiar. Agora, é difícil para a gente pegar essa palavra e trazer para o nosso contexto. O que é esse negócio de vigiar? Vou ficar assim olhando, prestando atenção. O que é isso? O que Jesus está falando? Jesus está falando que nós devemos criar uma expectativa da vinda do nosso Senhor. A gente não pode perder essa expectativa, a gente não pode andar como o mundo anda, a gente não pode fazer tudo que o mundo faz sem que haja em nós essa expectativa que, de fato, nós cremos na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Ele vai voltar. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos, não podemos colocar datas. Muitos tentaram datar isso e não conseguiram, porém nós precisamos, de entender que o Senhor vai voltar e a gente não pode permitir que as distrações da vida nos roube essa graça, esse favor, esse entendimento de entender que o Senhor voltará e nós como igreja temos uma responsabilidade sobre nós de preparar, de estar alinhando o nosso coração com o coração dele, para que nós possamos ser igreja, que nós possamos ser, como João Batista foi o preparador do caminho, nós possamos fazer isso. Por quê? Porque distração gera, querendo ou não, uma forma de alienação. Se você ficar muito distraído, você vai ficar alienado. O que é isso, pastor? Distração é bom, amém? Todo mundo gosta de uma distraçãozinha? Ou não? Sim ou não? Ó. É verdade ou não? Mas se você ficar muito tempo no seu celular, você vai se tornar um alienado. Um alienado é uma pessoa que não entende, não consegue perceber, não tem discernimento, não tem, de fato, não está entendendo o curso da vida. Está vivendo por viver, está fazendo porque todo mundo faz. E geralmente, quando você se torna um alienado, você entra para o outro, começa com a distração, depois vem a alienação, e depois nos tornamos frios espiritualmente. A frieza espiritual pode nos levar a uma condição horrível. A palavra do Senhor diz que, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos ia esfriar, gente. Esfriamento espiritual muito perigoso. As coisas vão acontecendo e a gente não se dá conta. A gente não está preocupado, a gente não está... E, na verdade, amor é se envolver com as pessoas. A gente começa a amar quando nós nos envolvemos. Mas, quando a pessoa se torna fria espiritualmente, ela não quer se envolver, não quer fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E a gente vê exemplos que uma distração fez com que pessoas que tinham chamado, caso, por exemplo, de Davi. Davi, um dia, ele levantou e foi passear no terraço da sua casa, e ali ele viu uma mulher, e ali ele começou a observar, distraiu com ela, e a gente sabe o que deu. Ele adulterou com ela, e a sua vida dali para frente, ela foi bem difícil, por causa das consequências desse ato. E outros, por exemplo, na parábola das 10 virgens, você vê que todas adormeceram. Elas estavam distraídas. Elas pegaram no sono. A gente vê em outros casos, por exemplo, na vida de Sansão. Sansão, ele verdadeiramente, ele se distraiu, ele sabia tudo que não podia fazer, e tudo que não podia fazer ele fez. Isso é algo que a gente deve tomar cuidado com isso. Por quê? Porque senão a gente se torna frio espiritualmente, a gente não se envolve com isso que é tão importante na nossa vida como servos do Senhor. A expectativa que deve ser gerada nos nossos corações para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou te perguntar, você não precisa responder. Qual foi a última vez que você pensou nesse assunto? É impossível você ler as manchetes da nossa
nos nossos dias e não ver que as coisas estão mudando numa rapidez muito grande. O certo já não é certo, o errado já não é errado, o branco é branco, não é branco, o preto, ou seja, tudo é relativizado. Os nossos filhos estão sendo bombardeados nas escolas. A liberdade tem sido roubada dos países. A gente já não tem liberdade para falar mais como nós tínhamos há pouco tempo atrás. Como é que não vai notar isso? Existem sim movimentos que a gente não entende muito bem, mas que querem concentrar o poder na mão de poucos poderosos. E tudo isso vai se alinhando como uma luva quando nós lemos a palavra de Deus. A tecnologia, a ciência se multiplica, as coisas vão acontecendo numa velocidade muito grande, então a gente não pode pensar que isso é só coincidências que estão acontecendo, mas nós devemos nos posicionar como povo de Deus, para que nós não sejamos passivos, mas que sejamos ativos na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Um povo que se envolve, um povo que ora, um povo que busca, um povo interessado, um povo que está alinhado com os desejos e os desígnios do coração de Deus. A pior coisa que tem, e nós falamos bastante nessa manhã, é que Deus ele nos chama para uma reconciliação. A Bíblia fala que foi pago um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Jesus Cristo na cruz do Calvário pagou o preço que nós não podíamos, mas também, além da reconciliação legal da nossa caminhada com Deus, é necessário que haja uma reconciliação da vontade. Deus tem uma vontade, a palavra do Senhor diz lá em Romanos que ela é boa, Romanos 12:2, que ela é boa, perfeita e agradável, e nós precisamos, porque também nós temos a nossa própria vontade, nós precisamos alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. E também precisamos, como falamos nessa manhã, precisamos alinhar o propósito individual de cada um. Nós precisamos descobrir esse propósito e precisamos alinhar. Nós não podemos desenvolver um propósito próprio. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito específico para a sua vida, para a minha vida, e a gente precisa entender isso. A pior coisa que pode acontecer é da gente se tornar, talvez pelas distrações, pela alienação e talvez uma possível frieza espiritual, a gente não perceber o tempo que nós estamos vivendo. Que o Senhor Deus nos dê sensibilidade. Amém? Você crê nisso? Que o Senhor Deus possa nos dar discernimento espiritual. Nós não podemos andar nessa terra sem que haja em nós discernimento da parte do Espírito, para que a gente possa discernir o tempo que nós estamos vivendo. Então, é importante que a gente entenda qual é a postura do amigo do noivo. E eu creio sinceramente que Deus tem levantado pessoas para que possa ter esse alinhamento. Eu fico imaginando um amigo do noivo envolvido com as coisas do noivo. Nós devemos estar envolvidos com aquilo que Jesus se envolve. Com o que Jesus se envolve? Jesus se envolve com pessoas, o Senhor se envolve com salvação de almas, o Senhor se envolve com restauração de família, o Senhor se envolve com restauração de casamento e tantas outras coisas. Nós precisamos nos envolver com aquilo que Deus se envolve. Nós precisamos amar aquilo que Deus ama e nós precisamos aborrecer aquilo que Deus aborrece. Quando a gente começa a ter essa postura, nosso coração ele começa a se alinhar com o coração do Senhor. Felizmente tem muita gente que se aproxima de Deus para que possa ser realizados os seus objetivos na vida. E eu falo que às vezes a gente está tão preocupado com o nosso conforto pessoal que a gente tem dificuldade para poder lidar com os desafios da vida. Muito preocupado com aquilo que vai ser bom para mim, muito preocupado com aquilo que eu posso me dar bem. É claro que ninguém quer se dar mal, mas chega um ponto na vida que a gente tem que ver que existem coisas que estão acima
daquilo que é o meu interesse próprio. Ou seja, o reino de Deus, ele vem para que, é uma proposta de vida para que nós possamos andar nessa proposta. O Senhor nos salva para que nós agora sejamos instrumentos de Deus, para que o reino de Deus possa chegar, né, nas famílias, que as pessoas possam entender a mesma graça que um dia esteve sobre a minha vida e está sobre a sua vida. É necessário que outras pessoas também conheçam o Evangelho de Deus. Quem crê nisso? Amém? A gente não pode pensar que a gente às vezes quer consertar as pessoas, a gente não consegue consertar ninguém. Preste atenção nisso. Nós não conseguimos mudar, absolutamente não conseguimos. Nós não temos poder em nós para mudar ninguém. O único que pode mudar uma história é o Senhor Deus, através da pessoa do Espírito Santo. Quando Ele começa a convencer, a palavra de Deus nos ensina que Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que o homem se convence disso, ele fala assim: eu não posso mais continuar nessa vida, eu não posso continuar fazendo as coisas que eu estou fazendo, eu tenho algo que testifica dentro de mim, que tem algo melhor para mim. Quando a gente vê, essa é a operação do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa. Quando as pessoas se tornam alienadas disso, é um perigo, um perigo. Então nós precisamos ser instrumento do Senhor. Então, precisamos saber qual é a postura do amigo do noivo. Primeira coisa que o texto fala, que o amigo do noivo está presente. O amigo do noivo está presente. Ele ajudava na construção, ele estava interessado, o dia do cortejo ele estava participando. Eu creio que eu quero ver você no cortejo, glória a Deus. Vai ter um cortejo um dia, gente. A palavra do Senhor nos ensina que o noivo, ele vai vir com os santos do Senhor. Eu quero ser parte desse povo. Então, a gente vê que o amigo do noivo, ele estava envolvido, ele que fazia, trazia o anúncio, né? Está perto o noivo, ele que fazia tudo isso. Então, nós precisamos, né, tomar, por exemplo, a postura do amigo do noivo e sermos esse instrumento de Deus na vida de muitos. A busca constante, eu escrevi isso aqui, a busca constante pelo conforto compromete a nossa tolerância com o sofrimento. A gente quer servir a Deus, mas não quer ter nenhum tipo de aflição. Nenhum tipo. Tudo aquilo que vai trazer algum desconforto, tudo aquilo que vai trazer algum tipo de sofrimento, aflição, a gente deixa de lado. Eu ficava pensando nisso, eu estava agora à tarde, me peguei fazendo justamente isso. A minha esposa veio e falou assim: preciso que você me ajude com a mudança. Eu falei: eu? Mudança? Tem certeza? E ela falou assim: e você não pode deixar de ajudar. Eu falei assim: mas por quê? Porque é uma viúva. E a Bíblia fala que nós devemos auxiliar as viúvas. Eu falei assim: tá bom, conte comigo. Eu vou ajudar essa viúva. Mas, você já reparou? Tudo que a gente pede às pessoas para fazer, geralmente elas não querem fazer porque elas têm alguma coisa mais importante para fazer, e a gente vai deixando de lado as coisas que o Senhor Deus nos ensina na palavra dele para fazer. Geralmente nós colocamos o nosso próprio interesse acima dos interesses de Deus. Geralmente nós pensamos em nós primeiro, para depois pensar quando sobrar um tempo, uma oportunidade, quem sabe qualquer dia, qualquer hora, aí eu vou fazer o que eu tenho que ser feito. Mas as coisas de Deus é sempre colocado em segundo, em terceiro, em quarto lugar. E as minhas sempre é a primeira. O amigo do noivo, ele tinha uma tarefa. A tarefa era estar presente. Eu queria te pedir encarecidamente, em nome do Senhor Jesus, se faça presente, igreja. Apresenta as suas mãos para o serviço, para a obra do Senhor. Apresenta o teu coração para que o Senhor possa ministrar coisas que Ele quer ministrar ao teu coração. Apresente a tua família para que a tua família receba graça sobre graça. Os planos do Senhor são planos de paz para a sua vida. Quem crê nisso? Quem crê que o Senhor quer o melhor para a sua casa?
Então permita que Deus faça o que Ele tem que fazer na sua casa. Impeça que todo esse tipo de barreira, todo tipo de impedimento não te atrapalhe nesse relacionamento com Deus. Então a primeira coisa que João Batista fala aqui, que ele estava preparado, ele estava se apresentando, ele fala isso aqui. Então a gente precisa se apresentar para fazer a obra de Deus. A gente não pode ficar alienado daquilo que Deus está fazendo na nossa geração. A palavra do Senhor nos ensina lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12, que a gente deve estar esperando e apressando a vinda do Senhor. Esperando e apressando a vinda do Senhor. Ou seja, existe uma responsabilidade que o Senhor colocou sobre nós. E a gente não pode pensar que a gente pode só ficar observando as coisas que estão acontecendo. E fala assim, não, mas o mundo está ruim, hein? Misericórdia, mas a misericórdia agora tem uma violência, você não sabe disso, mas Filadélfia é uma das cidades mais violentas da América. É muita gente que está sendo morta aí, sem saber que está sendo morta. Ontem, uma mãe foi resgatar um filho, um neto, na verdade, que estava lá no West Philadelphia, e parece que ele estava envolvido com droga, e ela foi com o seu marido tentar resgatar ele de uma confusão que estava acontecendo, e ali foi feito uns disparos, ela tomou um tiro no pescoço e veio a óbito. E assim vai acontecendo, não sei se você sabe, a 95 acabou de cair, a 95 caiu, gente, que absurdo. Todo o trânsito do norte da América, aqui do oeste, do East, passa pela 95 para ir para os estados do sul. Então, não sabe se é um ataque terrorista, não sabe se a pessoa esqueceu o caminhão, não sabe, ainda não sabe. Mas o mundo todo já está sabendo disso. A Casa Branca já foi comunicada. Ou seja, coisas estão acontecendo numa velocidade que a gente nem tem condições. O que é que nós temos que fazer então, pastor? Nós temos que estar esperando e apressando a vinda do Senhor. Mas a gente não pode esperar passivamente. A gente tem que ser ativo na espera. Nós temos que ser mesma postura do amigo do noivo. O amigo do noivo não está ali olhando para ver o que está acontecendo, ele está envolvido, porque aquilo que é interessante para o noivo é interessante também para o amigo do noivo. Aquele que tem a noiva é o noivo. João fala assim, mas eu me alegro nisso, E a gente deve se alegrar com aquilo que o Senhor está fazendo. Aí você pode perguntar, o que nós temos que fazer? Em Pedro fala que nós devemos fazer isso, né? Ele fala sobre santo procedimento e com piedade. Santo procedimento fala da minha postura pessoal, como eu estou com a minha vida com Deus. Como é que está a minha vida? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Piedade está falando do meu relacionamento com as pessoas de fora. O que eu estou usando a minha vida para fazer? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou gastando os meus dias? O que eu estou gastando o meu tempo? Eu estou só pensando no meu umbigo? Só estou pensando na minha vida? Ou, de fato, eu estou investindo naqueles que estão do meu lado, no meu próximo? Piedade está falando de eu fazer algo para alguém. Essa é a forma que nós esperamos, e apressamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a segunda coisa que o noivo faz aqui, a Bíblia fala que ele ouve muito. Ouve o quê, pastor? Ele ouve a voz. A voz, o amigo do noivo ouve a voz do noivo. Ou seja, ele é direcionado pelo noivo. Ele está escutando o que está acontecendo. Quem vai casar é o noivo. Quem vai chamar a noiva é o noivo. Mas o amigo do noivo, ele está envolvido, ele está construindo, ele está enganjado, ele está fazendo, está esperando, está apressando a vinda do Senhor. Interessante, né? O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, ele falou assim, ninguém sabe, nem os anjos do céu, somente meu Pai que está no céu. E o noivo, ele não poderia retornar até que o pai liberasse. O pai falar, pode ir, filho, já é o tempo.
E nós sabemos que nada, todas as coisas já estão preparadas para que o Senhor possa voltar, ou seja, para que o Senhor venha buscar a sua noiva. Mas o que nós temos que fazer, o amigo do noivo, ele deve escutar a voz de Deus. E eu queria perguntar para você, você tem ouvido o Senhor? Como é que está o seu nível de intimidade com o Senhor? Como é que está a sua sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Quem sabe que o Senhor tem boca aqui? Glória a Deus. O Senhor tem boca, Ele fala conosco. E nós precisamos ter o ouvido aguçado, o ouvido aberto. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então tem que ter ouvido para ouvir o que o Senhor está falando conosco. Salmo 25:14 diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Existe uma aliança, e Ele quer que as pessoas, aqueles que são íntimos dEle, possam conhecer. Mas isso é para aqueles que são íntimos, é para os amigos do noivo, aqueles que compartilham, aqueles que estão juntos, aqueles que estão caminhando, aqueles que estão lutando pela mesma causa. Isso não pode ficar fora das nossas vidas. O Espírito Santo, ele dá cada toque na gente. A gente não pode se acostumar a não ouvir a voz de Deus. Ele não vai falar de uma forma, talvez, audível, como eu estou falando aqui. Mas o Espírito de Deus comunica com o meu espírito. Ele me orienta, Ele me direciona. Estava lá em casa e Ele falou comigo. Você quer ouvir o que Ele falou comigo? Quer ou não? Você está muito vaidoso. Está muito vaidoso ainda. Interessante, né? O Senhor fala com você, não? O Senhor fala com o nosso espírito. O Espírito de Deus fala com o nosso espírito. Ele nos corrige. Ele nos alinha. Ele nos conserta. Ele nos disciplina. O amigo do noivo, ele fala muito com o noivo. Ele tem relacionamento, ele tem intimidade, ele é íntimo. Ele pode falar, porque ele tem um ouvido ali que escuta. Interessante, eu já dei exemplo aqui antes, mas é importante. Lá em casa nós temos um cachorro, tá? Ele já está conosco, já tem 12 para 13 anos. E o Kobe é muito interessante, que ele não faz as necessidades dele lá dentro da casa. Há muitos anos que não faz. E ele é insistente. Quando ele tem que fazer as necessidades dele, ele vai lá, ele late, ele dá umas voltas assim, e late outra vez. E enquanto a gente não vai lá e abre a porta, ele não sai. Ele não faz também dentro das necessidades. E aí, um dia eu estava perguntando, né, a turma lá em casa, eu falei assim, por que o Kobe só vem falar comigo? Eu estou lá, às vezes, lendo a Bíblia, eu estou lá com o pezão para cima, tranquilão, lá vem o Kobe outra vez. Mas que cachorro, mano. Onde que eu tirei esse cara? Aí, meu coração, eu pensei, até o cachorro sabe quem vai escutá-lo, quem vai dar resposta. Muitas vezes o Espírito Santo está falando com você, mas às vezes a gente está com o coração tão endurecido que a gente não consegue dar resposta. A gente não consegue perceber que é a voz do Espírito Santo nos orientando. O amigo do noivo, ele ouvia a voz. Aí, a terceira coisa que João Batista fala aqui sobre o amigo do noivo, ele muito se alegrava, ele regozijava com a voz do noivo. A gente tem que se alegrar com as coisas de Deus. A gente tem que se alegrar de poder servir a Deus. A gente tem que se alegrar por ter sido comprado pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. A gente tem que se alegrar porque nós estamos longe de Deus e o Senhor nos aproximou para perto. A Bíblia fala que nós éramos inimigos da cruz de Cristo, o Senhor nos fez
agora filhos do Deus Altíssimo. Que coisa tremenda, gente. Então a gente não pode ser casual na presença de Deus. Essa casualidade é perigosa. O que é casualidade, pastor? É tratar Deus com indiferença. É tratar Deus como se as coisas que Deus tem feito por nós é banal, é comum. E não é comum, gente. O Senhor está nos livrando do inferno. O Senhor está nos livrando e a nossa casa de uma condenação eterna. E não é mérito nosso, é bondade de Deus. É graça imerecida, é o Senhor Deus nos resgatando numa condição miserável para que nós possamos agora ter relacionamento com Ele de eternidade a eternidade. Então nós precisamos de nos regozijar com aquilo que Deus está fazendo, né? O noivo, o amigo do noivo se alegrava na presença daquilo tudo que estava acontecendo. Ele falou, quem tem a noiva é o noivo, mas eu me regozijo, eu me alegro. E a gente precisamos que as nossas emoções se envolvam com o nosso relacionamento com Deus. A gente é um ser almático, nós temos uma alma, então nós não podemos nos esquecer disso. Eu adoro o Senhor com o meu corpo, com o meu espírito, com a minha alma, com todo o meu ser. Eu preciso entender que as minhas emoções, elas precisam ser convertidas a Deus também. Como é que isso acontece, pastor? Acontece muito fácil, é só você enxergar como é que você lida com uma partida de futebol, uma coisa assim que chama muito a sua atenção, e como você lida com as questões de Deus. Aqueles futebol, os caras quase que morrem, né? Quando se trata das questões do Senhor, aquela passividade. Então a gente precisa ser intenso na presença de Deus, ou seja, eu preciso que as minhas emoções a minha alegria possa ser externalizada. Preciso disso, isso é parte da minha adoração a Deus. E a gente não pode tratar as coisas de Deus de qualquer forma. Então, o amigo do noivo, ele se alegrava com aquilo que estava acontecendo. Você se alegra com aquilo que Deus está fazendo na igreja? Você se alegra com aquilo que Deus está fazendo na cidade? Você se alegra com as pessoas que conhecem e começam a caminhar com Jesus? Tudo isso deve sim trazer alegria, porque é o Senhor fazendo. E como nós somos amigos do noivo, nós devemos nos alegrar com aquilo que alegra o coração do Senhor. Essa é a postura que nós devemos ter, isso é que nós devemos, né? Esse é o tipo de padrão que nós devemos desenvolver na nossa vida. Porque o contrário disso é a frieza, o contrário disso é a indiferença. E a gente sabe que nós estamos vivendo, que a iniquidade tem se multiplicado. E por causa que a iniquidade se multiplica, o amor se esfria de quase todos. A gente não pode permitir que o nosso coração se esfrie na presença de Deus. Glória a Deus. Vou repetir, nós não podemos permitir que o nosso coração se esfrie na presença de Deus. Esse esfriamento é falta de amor, porque a iniquidade em todo lugar, você fala iniquidade aqui, iniquidade lá, então eu vou ficar na minha, vou viver minha vida, eu vou me preocupar com aquilo que de fato eu vou me preocupar e vou levar minha vida aqui de forma pacata e deixa, né, as coisas acontecerem para lá. Assim a gente começa a se alienar daquilo que chama a atenção de Deus, aquilo que agrada o coração do Senhor, a gente começa a se alienar disso e não pode. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos servos do Deus Altíssimo, nós somos amigo do noivo. Glória a Deus por isso. E eu queria concluir, eu queria contar uma historinha que é real, tá? Não é fictícia, não, aconteceu. Há um ano atrás eu casei minha filha. Casamento é duro, viu, irmãos? Vocês que têm filha aí, pode preparar o bolso. Gasta, mas gasta mesmo. Então tem mais ou menos um ano, foi nesse mês de junho que ela casou, ano passado. E foi um tempo interessante, né? A gente vai aprendendo muitas coisas. E
chegou o dia, finalmente, depois de muito esforço, o dia do casamento. E o dia do casamento é interessante, né? Assim, todo mundo nervoso e o casamento ela queria que fosse ao ar livre, e aí começou o céu ficar cinza, irmãos. Eu falei assim, meu Deus, esperou tanto tempo para o casamento e vai cair a gente fala lá em Minas, pé d'água, lembra desse termo, pé d'água? Vai chover com força, vai molhar a maquiagem, vai ficar uma sopa de maquiagem, vai ficar uma lambança aqui, pensei comigo, né? E a gente pediu graça ao Senhor e não choveu, foi uma benção, deu para tirar foto, porque se tivesse chuva ia ser, nem foto conseguiria tirar assim, naquele ambiente que separou, tá? Então foi bem dinâmico o negócio, foi adrenalina pura. E aí, na hora da cerimônia, ali tinha as damas, né? As damas que são tem um nome lá, as acompanhantes da noiva, e do lado do noivo tinham os amigos do noivo. E o Daniel, ele tem uma família muito grande, eles são vários irmãos, e o irmão mais velho do que ele se chama David. David, ele deve ter talvez 50, sei lá quanto, 50 inches, eu não sei quanto seria isso em centímetros, mas ele é desse tamanhozinho. Ele tem, acho que 29 anos, um jovem que toda a vida, ele nunca teve uma vida normal. Ele nasceu com uma enfermidade que os seus ossos são muito frágeis. E o meu genro conta a história dele, fala que ele já quebrou vários ossos do seu corpo, e às vezes o osso do corpo dele quebrava somente com um abraço. Eles iam brincar e quando abraçava ele, quebrava uma parte do corpo. Ele teve várias fraturas no seu corpo. O seu corpo é todo completamente quebrado. E o David, ele foi um dos amigos do noivo, né? Na cerimônia da minha filha. Interessante que ele não consegue andar. Ele anda com a cadeira de roda. E aí, na hora lá, eles arrumaram aquela cadeira de roda a motor, né? Que eles têm agora. E ele entra no cortejo. E aí um segurava na mão de uma das damas, e na hora dele ficou um pouco sem jeito de fazer isso, né? Como é que ia fazer? Ele na cadeira de roda lá, com aquele negócio. Aí o que eles fizeram? A dama de honra sentou na cadeira de roda e foi os dois na hora da... Por que eu estou contando essa história? Porque às vezes a gente pensa pela situação do nosso passado, pelos erros que nós cometemos no passado, pela vida quebrada que nós levamos, que a gente não pode mudar isso. Não importa o que aconteceu no seu passado. Chega um ponto da sua vida que Deus te chama para você ser parte, para que você seja parte dessa cerimônia que Ele vai realizar um dia. Nós chamamos isso da bodas do Cordeiro. O Senhor vai fazer, né, algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que o Senhor vai fazer. O Senhor vai ter uma cerimônia assim, que vai encher a terra. A glória do Senhor vai ser parte dessa cerimônia, porque a presença do Senhor vai estar nesse lugar. E não importa a sua história, não importa se você foi quebrado pela vida, não importa quantos ossos que a vida já te quebrou, sempre, em Cristo Jesus nós temos a possibilidade de começar de novo. E nos tornarmos também amigos do noivo. Essa é a vontade de Deus. Ele vem para resgatar a igreja, mas Ele tem nesses dias levantado amigos, homens e mulheres, né? Amigas que pensam e sonham e planejam, se envolvem e estão, né, participando daquilo que Deus está fazendo.
Jesus uma vez falou algo muito interessante, ele falou assim: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. E esse é o tipo de postura que a gente deve ter como servos de Deus, de fazer e se envolver com aquilo que Deus está fazendo. Eu queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.